Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Salve, salve comunidade santista que está acompanhando a mais um vídeo histórico do canal Blog Sou Santista. Toda sexta-feira um vídeo novo aqui contando curiosidades da história do Santos Futebol Clube. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo para apoiar essa iniciativa. Dê like neste vídeo, assista aos outros, compartilhe, faça suas críticas e também sugestões e não economize nos elogios. Hoje vamos falar de mais um feito histórico do Santos. O assunto é a excursão norte-nordeste ali na década de 40. Antes, precisamos falar um pouquinho sobre Abel Picabea, um argentino que em meados da década de 1920 foi um jogador de destaque no Rosário Central e São Lourenço, os dois times da Argentina. Quando o São Lourenço veio fazer uma excursão no Brasil, Abel foi contratado pelo São Cristóvão do Rio de Janeiro e decidiu que queria terminar no Brasil a sua carreira de jogador. Como treinador, trabalhou no Canto do Rio Futebol Clube, também no Olaria, no Madureira e no Vasco da Gama, todos os clubes do Rio de Janeiro. Mas também treinou a Portuguesa Santista, o América Mineiro, a Ferroviária, a Portuguesa de Desportos, o Palmeiras e alguns times da Europa, entre eles o Sporting lá de Portugal. Entre 1946 e 1947, ele foi contratado pelo Santos para liderar a primeira e maior excursão do clube até então, que ocorreu ali entre os meses de dezembro de 1946 e janeiro de 1947, no Nordeste e Norte brasileiro. O Santos passou por capitais dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará. Na época, o Santos era o único clube de fora de uma capital que fazia frente aos times já considerados grandes. Foram 15 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 52 gols marcados e apenas 17 sofridos. A primeira partida foi contra o América de Recife, um dos grandes de Pernambuco daquela época, que já havia sido campeão do estado pelo menos 6 vezes. Caxambu, jogador do Santos, marcou 3 gols e o time venceu a partida por 3-1. Este jogo foi no famoso Estádio dos Aflitos. 3 dias depois, ainda em Recife, o Alvinegro Praiano goleou por 4-0 o grande Santa Cruz na Ilha do Retiro. O terceiro jogo, aliás, foi contra o Sport, também na Ilha do Retiro, mas aí o Santos estava cansado e não conseguiu ganhar, porém o jogo terminou empatado em 0-0. No Rio Grande do Norte, ruma o Santos Futebol Clube para jogar contra o Santa Cruz Sport, vencendo por 3-2. Não se engane, este clube também era um dos grandes do estado, mas do Rio Grande do Norte, e já tinha até título de campeão. O jogo seguinte foi contra o grande ABC. Veja só, o ABC tinha acabado de ganhar o seu terceiro título estadual em 4 anos, mas não conseguiu fazer frente ao Santos, que goleou por 6-0. Em Fortaleza, o Ceará foi a próxima vítima. O Santos venceu por 5-2, jogo em que Caxambu fez 3 gols novamente. E aí, no dia 25 de dezembro, exatamente no dia de Natal, o Santos entrou em campo para jogar contra o Ferroviário do Ceará, um dos grandes do estado na época, que havia sido campeão em 1945.
Lembrem que estamos em dezembro, Natal de 1946. O jogo contra o Ferroviário do Ceará termina em 2-0. Naquele ano, o campeão havia sido o Fortaleza, com quem o Santos fez 2 jogos, 2 goleadas, uma de 4-1 e a outra, cujo jogo aconteceu no dia 1º de janeiro de 1947, o Santos vence por 4-0. No estádio de São Luís, agora em Maranhão, o Santos fez 3 jogos com equipes maranhenses. Venceu o Maranhão, clube tradicional do estado, por 3-0 e também o Sampaio Correia por 5-1, onde Aldo Frises e Caxambu fizeram 2 gols cada. O último jogo lá no Maranhão foi contra o Moto Clube. O Moto Clube, olha só que curioso, havia sido campeão estadual em 1944, 45 e 46 e ainda seria campeão nos 5 anos seguintes. O jogo foi muito disputado, mas terminou empatado em 2-2. Seguimos para Belém do Pará, lá no estádio da Curuzu. O Santos enfrenta os 3 principais times do estado. Venceu o Tunaluso por 4-3. O próximo jogo foi contra o Paysandu, que acabara de conquistar seu 3º título estadual consecutivo, mas que na partida não conseguiu segurar o Peixe, que goleou por 4-1. O último jogo em Belém e também o último da excursão foi o mais difícil dessa viagem. Mesmo assim, o Santos conquistou uma vitória por 3-2. Abel Picabeia foi celebrado como um grande treinador após esses resultados. Ele detém a marca de treinador estrangeiro que mais comandou o time do Santos em partidas oficiais, com um número de 71 jogos. Ainda em 1947, após seu contrato terminar no Santos, ele foi trabalhar em outros clubes, deixando seu nome gravado na história do clube alvinegro praiano. A imprensa nacional da época chamou o Santos de o campeão do Norte e Nordeste. O retorno do time à Baixada Santista foi recebido com muita festa pela população. Os resultados dos jogos repercutiram em todo o Brasil e essa excursão passou a ser considerada como visionária, pois todos concordavam que o Santos Futebol Clube estava pronto para alçar voos maiores. As décadas seguintes confirmaram mesmo isto. E aí, você gostou da história de hoje? Gostou da história do vídeo? Pois é, já sabe, né? Compartilhe, dê like, faça seus comentários. Esperamos vocês na próxima semana com um novo vídeo e uma nova história. Um abraço a todos, valeu!